Olá, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? No estudo de hoje, nós vamos falar sobre o dízimo, um assunto que gera tanta dúvida, não é? No nosso meio, no meio cristão. Agora, antes de começarmos, eu quero pedir a vocês, como sempre, que gostando, desse vídeo, vocês se inscrevam lá no meu canal, dá um joinha pra gente, né? E caso deseje, deixe lá seu comentário, tá bom? Bom, pessoal, o dízimo, ele é um assunto, ele é algo de Deus e é algo assim totalmente espiritual. Eu até fiz algumas anotações aqui como de costume, né, ao estudar esse assunto. E assim, o homem e a religião converteram algo que é santo, que é o dízimo, em algo profano, não é? Por quê? Porque hoje foi colocado um conceito, né, no sistema religioso de que o dízimo é algo financeiro, mas não é. O dízimo é algo santo, é algo espiritual e nós vamos ver isso hoje. O dízimo, ele pertence à antiga aliança, né? Na nova aliança não se cobra mais dízimo. Só que a gente tem que lembrar que na velha aliança, o Antigo Testamento, ela é a sombra de coisas futuras, não é? Ela aponta para Cristo. Então, o Velho Testamento, os conceitos que tem ali, principalmente com relação ao dízimo, está se referindo a Cristo, a uma realidade futura. Então, ela se inicia como sombra na antiga aliança, a cobrança dos dízimos, e vem para a nova aliança como uma realidade. Essa realidade termina em Cristo. A gente observa que lá no Velho Testamento nós temos o dízimo de Abraão, tem o dízimo de Jacó e tem o dízimo da lei, não é? Então hoje a gente vai começar o nosso estudo analisando esses 3 pontos. Primeiro pelo dízimo de Abraão, que encontra-se lá em Gênesis 14. Eu até já deixei separado aqui para poder otimizar, né, o tempo. A gente observa aqui que em Gênesis 14, a partir do versículo 18, fala-se do dízimo em que Abraão pagou Melquisedeque, né? O rei de Salém, o rei de justiça e de paz. E aqui começa em Gênesis 14, a partir do versículo 18, desculpa. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Continuando, o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as pessoas e toma os bens para ti. Versículo 22. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas que eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo. Então você observa aqui que Abraão, ele não quis nenhum tipo de riqueza, nenhum tipo de dinheiro, né? Então a pergunta é: quem era Melquisedeque aqui, nesse texto? Que foi ao encontro de Abraão com pão e vinho, né? E foi para abençoar Abraão. Logo após Abraão venceu a guerra lá no Vale de Sidim. Quem é Melquisedeque? Segunda pergunta: Abraão deu dízimo de quê? Porque aqui fala que Abraão deu dízimo de tudo. De tudo o quê? Então são perguntas que a gente tem que fazer para o texto, né? A gente precisa entender que logo versículos acima, antes do versículo 18, em Gênesis 14, fala-se que existiu uma guerra de 4 reis contra 5. E Abraão, lá no seu acampamento, a partir do versículo 14, aqui vai dizer que Abraão ouviu que o seu parente estava preso, no caso Ló.
Então ele chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, né? Então ele venceu essa guerra, tá? E ao vencer essa guerra, aqui no versículo 16 vai dizer que ele trouxe de novo todos os seus bens, os bens de Ló, não os bens de Abraão. E trouxe também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou do ataque a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé. E esse vale se chama o Vale do Rei, né? Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão nesse vale. Após ele ter vencido a guerra, né, e ter recuperado não só Ló, como a família de Ló, todos os seus bens, né, as mulheres, todos os seus servos, tudo que tinha sido levado com Ló, Abraão recuperou. Então, quem era Melquisedeque? Bom, nós sabemos que Melquisedeque é a tipificação de Jesus Cristo, não é isso? Ele é rei de Salém, rei de paz e justiça, e ele foi ao encontro de Abraão justamente após a guerra, para o abençoar. E foi levando pão e vinho para ceiar com Abraão, né? Então, assim, o que Abraão deu de dízimo para Melquisedeque, que era a representação de Jesus? Agora a gente já sabe quem é Melquisedeque, mas o que Abraão deu de dízimo? Ele deu o dízimo de tudo. Mas de tudo o quê? É isso que a gente vai entender no texto. Porque o texto faz questão de dizer que os bens não era de Abraão, era de Ló. Abraão recebeu a notícia de que Ló tinha sido levado cativo. E naquele momento ele não pensou duas vezes, reuniu os homens e foi para a guerra. Ao fazer isso, Abraão se dispôs, ele não se preocupou com a vida dele, ele não estava preocupado se ele ia morrer ou não. Ele entregou a vida dele para salvar aquelas pessoas, porque ele estava interessado na salvação daquelas pessoas. Então, ao entender o texto, a gente percebe que Abraão, quando Jesus foi ao encontro dele, no caso o rei Melquisedeque foi ao encontro dele, o que Abraão deu foi o seu tudo, a sua vida para salvar aquelas pessoas. Esse foi o dízimo que Abraão pagou ali a Melquisedeque, que é a tipificação de Jesus. E por conta disso, por ele ter feito, ou seja, ter dado a sua vida, né? Para poder resgatar outras vidas, para salvar outras vidas, ele se entregou para morrer, porque ele poderia ter morrido, então ele pagou o dízimo a Melquisedeque. E por isso, esse sacerdote, que é a tipificação de Cristo, foi ao encontro dele para o abençoar, e por causa dessa atitude de Abraão, ele teve acesso a ceiar com o Senhor. Então, o dízimo que Abraão pagou foi o dízimo de tudo, a sua vida e a vida daquelas pessoas. Você observa que logo no versículo 21, né, o rei de Sodoma, ele disse a Abraão: dai-me as pessoas e toma os bens, fica com os bens para ti, né? Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que eu não tomaria coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas que você enriqueceu a mim, a Abraão. Eu só quero tão somente, tá? A vida das pessoas. Então, Abraão, ele entregou a vida dele, né? Ele entregou a vida dele. Ele não pensou duas vezes, ele se entregou para morrer por aquelas pessoas e por isso ele pagou o dízimo a Jesus. Esse foi o dízimo de Abraão, o dízimo de tudo. E aí você já começa a perceber que o dízimo é algo espiritual, não tem nada a ver com dinheiro, certo? Aí a gente vai lá para o dízimo de Jacó, Gênesis 28. Então,
O dízimo de Abraão a gente já entendeu, que foi a vida dele e a vida das pessoas que pagou o dízimo a Jesus. E agora a gente vai para o dízimo de Jacó, que está lá em Gênesis 28, né? Que é quando Jacó tem aquela visão da escada. E a gente sabe que, na verdade, Jacó, ele enganou a Isaac, seu pai, e por causa disso ele recebeu a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Com isso, Esaú ficou furioso e saiu atrás, ou seja, Jacó ele teve que fugir e Esaú saiu atrás para matá-lo. Então, a partir do versículo 10, começa assim, Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Beceba e se foi a Harã. Ele chegou a um lugar onde ele passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, ele deitou-se ali para dormir. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, versículo 16, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz, e agora ele passou a chamar de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Falando de dízimo novamente, né? Só que agora já é o dízimo de Jacó. Então, o que acontece, irmãos? A gente sabe que Jacó, ele fugiu do seu irmão Esaú, que o queria matar, né? E quando ele chegou nesse lugar, o que aconteceu? Ele passou a noite ali, porque ele estava muito cansado. E por ele estar muito cansado, ele pegou uma pedra e ele fez a pedra de seu travesseiro, não é? E dormindo ali, ele teve um sonho no qual o Senhor falou com ele. E no versículo 12 vai dizer que ele viu uma escada que estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subindo e desciam por ela. Nós já sabemos que essa escada é Jesus. Está lá em João 1, a partir do versículo 51, se eu não me engano, falando dessa escada, né? E que os anjos subiam e desciam sobre o Filho do Homem. Então essa escada que nos leva aos céus é Jesus. É por essa escada que a gente chega aos céus, tá? Então a gente já sabe que a escada é Jesus. Então Jacó, ele teve esse sonho que o pai deu para ele ali naquele momento, tá? Quando ele acordou, ele entendeu que aquela terra que ele estava ali era santa, era a terra do descanso, tá? E que ali não era nada mais do que a casa de Deus. E o pai disse para ele: Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. E aí ele vai falando, né? A tua descendência será como o pó da terra, e vai explicando com tudo. No 15 ele diz: Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra onde estás descansando. Ela vai ser entregue a ti.
e eu não te deixarei até que tenha cumprido tudo aquilo que eu estou lhe falando, né? Quando Jacó despertou do sonho, ele reconheceu e ele disse, na verdade, este lugar aonde eu estou, ele é a casa de Deus e eu não sabia. Ele temeu e disse, e a gente sabe que temor é reconhecimento. Então ele reconheceu e disse, quão terrível é este lugar. Este daqui não é outro lugar senão a casa de Deus, é a porta dos céus, tá? Então Jesus é a escada que nos leva aos céus. Então ele se levantou de madrugada, tomou a pedra que ele tinha posto de travesseiro, sobre a pedra ele erigiu uma coluna, e sobre essa coluna ele derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel, porque o nome antes era Luz e agora passou-se a chamar Betel. Veja que ali o que Jacó fez foi um ato profético naquele lugar, tá? Porque nós sabemos quem é a pedra angular, quem é a pedra de esquina que o Senhor estabeleceu como fundação da igreja? Cristo. Então aquela pedra que ele pegou e que ele botou a cabeça para descansar e dormiu à noite, aquela pedra ele fez como base da coluna. E ali em cima ele levantou, colocou outras pedras, erigiu a coluna e ungiu. Então ali era um ato profético, porque Cristo era aquela pedra fundamental. A coluna, a igreja que vai sendo edificada por Cristo. Porque lá em 1 Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas da casa de Deus. Porque a gente sabe que hoje a casa de Deus não é aliás, a Bíblia vai dizer, desculpe, que a casa de Deus ela não é construída por mãos de homens. O Pai ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita em nós. Então ali o que Jacó estava fazendo era um ato profético, um voto naquele lugar onde ele teve a visão, um ato profético da fundação, que era a pedra fundamental, Cristo. Ele erigiu a coluna, que na verdade é a igreja, Cristo e a igreja edificada com o fundamento correto, que é Cristo, tá? E quando a igreja termina de ser construída e edificada, ela é ungida e consagrada. Por isso ele derramou azeite em cima, ungido, como Jesus foi ungido. Então ali era um ato profético do que ia acontecer com ele, porque a partir dali se iniciou a jornada de Jacó. O processo dele começou ali, naquele lugar, entendeu? Então ali ele fez um voto e já estava fazendo um ato profético de que ele iria passar pelo processo e quando chegasse ao final do processo, ele iria pagar o dízimo e ia ser ungido pelo Senhor. E ia entrar na terra do descanso. Cristo, a pedra fundamental, a igreja erigida como coluna e ungida, tá? Então, você vê que no versículo 19, depois que ele derrama o azeite em cima dessa coluna que foi erguida em pedra, ele chama aquele lugar de Betel. Antes era Luz, agora é Betel, que é a casa de Deus, né? Então, no 20 vai dizer, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto como coluna será nada mais do que a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente eu lhe darei o dízimo. Não é? Então, assim, Jacó começa a jornada dele, passa pelo processo todo, e lá na frente, quando ele tem aquela luta com o anjo, que é quando ele morre, que ali é o final do processo, e ele luta com o anjo, tá? Naquela madrugada que ele passa, né? A palavra vai dizer que ele passa lutando com o anjo, tá? Então, aquele anjo desloca a coxa dele e pelo fato dele ter sido valente e ter ido até as últimas consequências, até a morte lutando com o anjo naquele momento ali dá a vitória para ele e muda o nome dele para Israel. E a partir dali, ele começa a descendência dele, que são as 12 tribos de Israel. Então, observe que o dízimo que Jacó pagou foi a vida dele e as vidas que viriam em seguidas, que foram entregues para o Senhor.
Então, quando ele diz aqui, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo, ele estava se referindo a ele e a descendência que sairia dele. Jacó, que agora mudou de nome e passou a se chamar Israel quando ele lutou com o anjo, e as 12 tribos que sairiam dele. Então, novamente, a representação de Cristo e a igreja. Ele entregou a vida dele, tá? Jacó entregou a vida dele, certo? E por isso, como ele morreu naquele lugar lutando com o anjo, ele teve o nome dele mudado para Israel, e dele saiu as 12 tribos. Então, Cristo e a igreja, Jacó e a descendência. Da mesma forma que lá em Gênesis 14, Abraão entregou a vida por aquelas pessoas. A representação de novo, Cristo e a igreja. Então você continua percebendo, não é, irmãos, que dízimo é algo espiritual, não tem nada a ver com algo material. O tempo todo o Senhor está nos falando a respeito, né, de Cristo e a igreja, certo? Então, continuando. Na antiga aliança também tinha as festas do Senhor. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito das festas do Senhor, né? E o povo, o papai, ele tinha deixado na lei que o povo todo de Israel, ele precisava subir 3 vezes ao ano, em 3 festas. O povo dele deveria se reunir no templo em Jerusalém, tá? E essas 3 vezes no ano que o povo precisava se reunir lá, tá? Para congregar lá no templo em Jerusalém, eles precisavam levar os seus dízimos. E eles subiam para se reunir na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Eram 3 vezes ao ano, certo? Onde o povo subia para se reunir no templo em Jerusalém. E ao fazer isso, eles iam lá levar o dízimo de tudo que eles tinham, que eles possuíam. E o dízimo nessa época nada mais era relacionado à agricultura. Então eles tinham que levar as primícias da colheita, os primeiros frutos da colheita. E os primeiros animais do seu rebanho, das vacas, das ovelhas, né, dos bois, os primeiros animais que nasciam sem defeito eram separados para o Senhor. Entende? E os primeiros frutos da terra eram as primícias, os dízimos. Dessas primícias, né, que eram as primeiras coisas, os primeiros frutos da terra e os primeiros animais que eram separados para Deus sem defeito, tirava-se a 10ª parte e entregava para o nosso Deus. E isso, na época da lei, depois de Abraão, depois de Jacó, já entrando na época da lei, na construção do tabernáculo por Moisés e tudo, então o povo tinha que ir 3 vezes somente ao ano. Se reunir lá no templo em Jerusalém, todo o povo reunido. E aí eles davam o dízimo dos primeiros frutos, dos primeiros animais do rebanho, das primícias. Então os dízimos e as primícias querem dizer a mesma coisa, os primeiros frutos da terra. E tudo isso aponta para Cristo. Porque a gente sabe que quando fala de primogênito, está falando de Jesus. Quando fala das primícias, está falando de Jesus. Lá em 1 Coríntios, vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, depois a igreja. Eu até fiz algumas anotações aqui. Na antiga aliança, dentro de 7 festas, o seu povo, eles iam até o templo de Jerusalém para se reunir. Nessas 3 festas que eu já falei para vocês, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E nesses dias o povo ele não poderia se apresentar de mãos vazias diante de Deus. Teria que trazer seus dízimos, ou seja, as primícias, os primeiros frutos da terra, os primeiros filhos que nasciam das suas vacas, dos bois, das ovelhas, de todos os animais que fossem oferecidos ao Senhor em sacrifício. Isso seriam as primícias. E das primícias, a 10ª parte disso seria do Senhor.
Cada família deveria fazer isso 3 vezes ao ano. Aí a pergunta vem: por que Deus escolheu os primeiros frutos da terra e os primeiros animais e não prata, ouro e bronze? Naquela época, irmãos, já existia prata, ouro e bronze. O tabernáculo ele foi edificado, né, com prata, ouro e bronze. O Senhor, ele falou para Moisés para pedir ao povo que levassem até ele todo o ouro, prata e bronze que possuíam para poder construir, né, o tabernáculo, os objetos do tabernáculo. Então já existia, né, essas riquezas naquela época. Então por que Deus escolheu os primeiros frutos da terra e os primeiros animais e não prata, ouro e bronze? Por quê? Porque Deus, ele não tem interesse em dinheiro, em moedas, em riquezas. Ele não queria nada disso. Ele queria os primeiros frutos e os primeiros animais sem defeito, porque tudo isso estava apontando para uma única realidade no futuro: Cristo, Jesus, o Messias. Tá? Isso tudo estava apontando para o Messias e para o seu corpo, porque quando o Jesus morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, ele não morreu sozinho, ele morreu com o corpo dele, ele tem um corpo. E o corpo é a igreja do Senhor. Então, tudo isso no Velho Testamento, o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó e o dízimo da lei, tá, que foi instituído por Deus, tudo isso era sombra de uma realidade futura, Cristo e a igreja. Porque Cristo e as primícias, ou seja, e nós como seu corpo, como eu acabei de ler agora em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando que Cristo, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro em tudo. Então ele se tornou a primícia primeiro quando ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e nós, como fazemos parte do seu corpo, somos o corpo, a igreja dele, então nós precisamos também nos tornar primícia. Nós devemos pagar o nosso dízimo a Jesus. E esse dízimo é pago quando eu entrego a minha vida para ele. Quando eu entendo o que ele fez, entro no processo, passo pelo processo, entendo, entrego a minha vida para ele e ali eu pago o meu dízimo. Entende? Então, Cristo e as primícias e nós como seu corpo. Né? Nós como seu corpo, nós vamos ser apresentados ao Pai como primícias. E quem nos apresenta ao Pai como primícias é Jesus. Lembra? Nós começamos a nos relacionar com o Pai, papai nos leva a Jesus, então nós começamos a andar com Jesus no processo, porque é ele quem nos lava, ele é a verdadeira água, e depois quando nós já estamos purinhos, prontinhos, e que a gente decide morrer por ele e se entrega para ele, ele nos entrega para o Pai. Não é? Nos torna filhos de Deus e nos insere no reino de papai. Então nós somos apresentados como primícias para o nosso Pai, para o nosso Deus. E quem nos apresenta como primícias é Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. Lembra que eu ensinei isso em outro vídeo? Porém, Jesus também, ele delegou este trabalho de semear, de colher, para a igreja, né? Então, assim como ele, através do que ele fez, ele abençoou todas as famílias da terra, ele também atribuiu isso à igreja, que hoje trabalha abençoando todas as famílias da terra. De que forma? Quando eu me entrego para Jesus, quando eu aceito passar pelo processo, passo pelo processo, morro para nascer de novo, eu me entrego para morrer assim como Jesus, tá? Eu venço a morte na cruz, e aí eu morro, e Jesus me ressuscita, e quando eu falo de morrer, vocês entendem que é o meu homem carnal que precisa morrer para dar lugar ao homem espiritual. Eu preciso nascer de novo para me tornar filho de Deus. Então, quando eu vou até o fim no meu processo, eu morro, Jesus me ressuscita, eu nasço de novo, e a partir daquele momento eu paguei o meu dízimo a Jesus, e eu me tornei primícia para Deus. A partir daquele momento eu começo a andar com Cristo no reino, começo a me alimentar dele, tá? Começo a me alimentar dos princípios de Deus, das leis, começo a ter prática de justiça, começo a me alimentar da realidade do reino e vou chegando até a estatura de varão
perfeito, que é quando eu sou ungida para operar como Jesus na terra, eu me torno como ele. Ao fazer isso, os frutos que eu produzo vai atrair as pessoas para mim. E ao se alimentarem desses frutos, eu vou começar a ensinar essas pessoas a também se tornarem primícias para Deus, para também se tornarem como Cristo. Entendeu? E assim, não só Jesus, como nós agora a igreja, também vamos abençoando todas as famílias da terra, porque a semente de Abraão, a semente de Jacó vai sendo espalhada. Entendeu, irmãos? Então, Cristo e a igreja é que é o dízimo e as primícias. Jesus é o primeiro, as primícias dos que dormem, e nós, como fazemos parte, nós somos o corpo de Cristo, nós também nos tornamos a primícia. E aí eu botei aqui, eu me entrego para Jesus, me torno primícias para Deus, e através de mim, a semente de Abraão, que é Cristo e a igreja, vai abençoando todas as famílias da terra. Então a revelação da palavra é que Cristo, ele vai entregar as primícias para o Pai. Entendeu? E nós somos essas primícias. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer que os 144 mil selados que tem na fronte escrito o nome do Pai e o nome do Filho são como primícias para Deus. Entendeu? Então não tem nada a ver com algo profano como o dinheiro. Como é que algo que vem sendo espiritual, desde Abraão, desde Jacó, desde a lei, que na lei, quando o pai atribuiu, a questão do dízimo e das primícias, ele está falando de colheita de frutos, ele está falando dos animais, ele não está falando de dinheiro. Olha o que está escrito aqui em Levítico 27, versículo 30. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. Então é todas as sementes do campo, do fruto das árvores e os primeiros animais. Em Deuteronômio 14 também fala sobre isso e a gente vai ler. Deixa eu ir lá aqui agora. Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22. Está escrito aqui, o que Deus instituiu na lei. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher do campo. Está falando de fruto, está falando de semente, está falando de agricultura, tá? Perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, o teu Deus, todos os dias. Está falando de cereal, está falando dos primeiros animais, não está falando de dinheiro, tá? No 24 ele diz, se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não o possas levar por estar longe de ti o lugar em que o Senhor, o teu Deus, escolheu para ali você pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado, então venda e leve o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, e com esse dinheiro comprarás tudo o que desejares, vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que desejares. Come-o ali perante o Senhor, o teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Aqui está até falando de dinheiro, né? Mas em que caso? Vamos entender. Aqui está dizendo assim. Se o caminho, porém, a partir do versículo 24, Deuteronômio 14, a partir do versículo 24. Se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Vai ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher, e com esse dinheiro comprarás tudo o que desejarás, vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que desejares. Entendeu? Então aqui, neste caso, o papai ele está dizendo que é para você entregar os primeiros frutos da tua colheita, para entregar os primeiros animais no lugar onde ele determinar para ser entregue, e naquela época era no templo em Jerusalém,
tá? Mas se por acaso o percurso da tua casa onde você habita até o templo for muito longe e for muito sacrifício levar os animais, for muito custo, muito difícil, então venda os teus animais ali, os primeiros dos frutos, os primeiros dos animais, venda, pegue o dinheiro, viaje até o lugar onde eu determinei para ser feito o sacrifício. Quando você chegar lá no lugar que eu determinei para ser entregue o dízimo, você compre de volta animais, frutos, tá? Compre-os de volta, compre vinho, né? Compre ovelhas, vacas ou qualquer outra coisa que você desejar e faça a entrega do dízimo, porque o povo não poderia se apresentar diante do Senhor no templo de mãos vazias. Porém, vocês veem aqui que Deus ele não aceita o dinheiro. Então, por que agora tem que ser dinheiro? A gente precisa começar a pensar nessas coisas. Se a gente sabe que quando o papai estabeleceu os primeiros frutos da terra e os primeiros animais, os primogênitos, né, dos animais sem defeito, estava tudo apontando para uma única realidade na nova aliança que seria Cristo. Então por que seria dinheiro? Papai ele não está interessado, nem ele nem Jesus, no dinheiro de ninguém. Amém? Então, o dízimo, ele é santo. O dízimo, ele é algo espiritual. O dízimo nada mais é do que a tua vida entregue a Jesus. Pagar o dízimo para ele. Tá falando de Cristo e a igreja. Não tá falando de dinheiro. Isso é bem claro. Certo? O dízimo que Jacó pagou foi por ele e pela descendência dele. O dízimo que Abraão deu ali em Gênesis 14 foi ele e as pessoas que ele salvou. O dízimo que nós pagamos hoje a Jesus é a nossa vida. Nós nos tornamos o dízimo. Nós nos tornamos primícias para Deus, tá? Porque quando chega lá em Apocalipse 14, vai falar que Jesus, que chegou a hora da ceifa e que Jesus ele vai vir com a foice para poder colher, fazer a ceifa na seara e colher todos os frutos que já amadureceram para o arrebatamento. Tá? Então dízimo está falando das festas do Senhor, dízimo está apontando para Cristo, está falando da morte e da ressurreição de Cristo, está falando de primícias, está falando de arrebatamento, está falando de colheita no final dos tempos, de ressurreição. Não tem nada a ver com dinheiro. É isso que papai está o tempo todo explicando, tá? E aqui é interessante que no versículo, ainda em Deuteronômio 14, no versículo 23, que fala da entrega do cereal, fala da entrega do vinho, né? Você percebe aqui, ó, no versículo 23, comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Tá falando de elementos que remete a Cristo. Cereal fala de trigo, não é? O trigo fala de pão. Jesus precisou ser moído como trigo, né? E o trigo, ele remete ao pão. O pão remete ao corpo de Cristo, do qual a gente tem que se alimentar, né? A gente é o corpo e se alimenta de Jesus, que é o verdadeiro pão. Por isso ele precisou ser moído, ele é como trigo, tá? Aqui fala de azeite. Jesus, ele foi prensado, ele é oliveira, ele foi prensado lá no Getsemane, que significa prensa de azeite. Então lá no Getsemane ele foi prensado, a agonia dele era tão grande que ele chegou a suar sangue. Então ele foi prensado até que saísse o azeite puro, tá? E fala de vinho, que é quando ele morreu crucificado na cruz e ele derramou o sangue dele por nós. Então, tudo é elemento espiritual. Então, por que o dízimo seria convertido em algo material, como dinheiro? Não faz sentido, irmãos.
Jesus, ele se comparou com uma semente de trigo. E para ele, nós também somos como semente de trigo. Porque lá em João 12, ele vai dizer... Deixa eu dar uma olhada aqui para poder não faltar com vocês. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, é que ele vai dar fruto. Semente de trigo caindo na terra. Se ele morrer, né? Se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, é que ele vai dar fruto. Jesus estava falando dele. Só que Jesus morreu com o seu corpo. Então nós também somos comparados à semente do trigo. Que quando caímos na terra, fomos lançados pelo nosso papai, temos que morrer para poder gerar fruto. Tá? Para que esse fruto seja apresentado para Deus como primícias. Entende? Então você repara naquela parábola do joio e do trigo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu acredito que esse vídeo vai precisar de uma segunda parte, tá? Então, se vocês virem eu encerrar, é porque a bateria já tá terminando, tá certo? E daí vai ter uma continuação, um segundo vídeo, tá bem? Então, tem a parábola do joio e do trigo, não é verdade? Que fala sobre o trigo que foi semeado, que somos nós, os filhos do reino, mas tem o joio que foi semeado também junto. E Cristo, ele é tão assim magnífico em sua sabedoria que ele nos comparou a trigo, que o que acontece? Tem o joio que não produz fruto nenhum. E por ele não produzir fruto, ele fica assim, ereto, né? Ele não tem nada dentro. Então ele não se curva, ele fica ereto, altivo. E tem o trigo, que quando ele começa a produzir fruto, ele enverga, ele fica envergado, né? E isso está falando sobre submissão, sobre obediência ao Senhor, sobre o se render, sabe? Andar nos princípios, ser manso e humilde de coração, como Jesus é, tá? Então o trigo, ele começa a crescer e ele vai produzindo fruto, que são as obras da fé, a prática de justiça, tá? Ele vai produzindo fruto e ele vai se rendendo, ele vai se curvando diante de Deus, se submetendo, se humilhando perante ao Senhor, sabe? E por isso ele gera frutos e por isso ele se torna as primícias, não é? Já o joio não, ele fica altivo, ele não gera nada, ele não se curva. Ele fica ali em pé. Mas o interessante é que quando o servo na parábola pergunta ao seu senhor, quer que arranquemos, né? Ele percebe que foi semeado o joio no meio do trigo e ele pergunta, quer que arranquemos, senhor? E o senhor diz, não arranque, para que não seja o caso que comece a arrancar o joio e acabe arrancando o trigo, tá? Não, deixa os dois crescerem juntos. Quando chegar na colheita, então na hora da colheita vai haver a separação. O trigo vai ser tirado para o Senhor, tá? Vai ser ceifado, vai ser arrebatado para viver com Cristo, que é a igreja, e o joio vai ser arrancado e lançado no fogo.